Hoje a gente vai de A Bela e a Fera. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha análise barra crítica do live action de A Bela e a Fera que estreou hoje. Bom, A Bela e a Fera não é a minha animação preferida da Disney, a minha animação preferida é o Rei Leão, que logo mais deve ganhar uma versão live action também, mas ela tem muitos méritos, a versão animada tem muitos méritos. Ela inclusive concorreu como o melhor filme numa época em que não existia Oscar de animação. Antes de assistir o filme, eu revisitei o desenho animado. Eu acho que a história é um pouco apressada e corrida, ela se desenvolve muito rápido, não entendi muito bem por que ela foi indicada ao Oscar, talvez pela qualidade da animação, enfim, pela excelência da Disney, mas porque roteiro mesmo eu acho que tem alguns pontos aí que eu faria diferente, que eu acho que poderiam ser muito melhores. Sobre o live action, né, que estreou agora com a Emma Watson, o Kevin Kline, mais um monte de gente super interessante, o que eu achei foi um belo de um requintado da animação. Ficou uma espécie de director's cut do desenho animado, sabe? Eles colocaram algumas cenas a mais, mas só para expandir a história que a gente já conhece do desenho animado de 1991. Então, resumidamente, se você assistiu o desenho, o filme não vai agregar tantas coisas relevantes para você. O que ele traz de ponto positivo é uma fotografia muito bonita, a computação gráfica show de bola, a caracterização do Fera ficou muito bonita, ele tá muito legal, o figurino é bacana, as danças são legais, apesar de que algumas músicas, especialmente a do Jantar, eu achei um pouquinho demais, não a música, mas a produção, ficou muito parecida com o desenho. E isso inclusive é uma coisa que me incomoda bastante nesse filme, porque muita fala é exatamente a mesma coisa do desenho animado. Então, como eu assisti o desenho uma hora antes de ver o filme, tava tudo muito fresco. Então assim, eu tava ouvindo de novo e de novo a mesma coisa que eu tinha acabado de ouvir, sabe? No meio do filme eu comecei a ficar um pouquinho entediado, porque eu senti como se eu estivesse vendo o desenho filmado por cima. Mas por outro lado, diferente do desenho animado, o filme é mais longo, né? Tem o dobro da duração e ele acaba não tendo tanta pressa para apresentar algumas coisas que o desenho passa meio batido. Essa expansão do universo que eu falei, ela não acrescenta grandes coisas à história, tá? Eles falam um pouquinho sobre a mãe da Bela e como ela morreu pela peste lá na época do século XVI. O pai dela, ele não é tão maluco quanto no desenho animado. Eu acho que a versão live action ela deu uma economizada, ela deu uma ajustada, tanto no ritmo da história quanto no tom dos personagens, que eram muito espalhafatosos e afetados, assim. A Fera continua meio sorrateira como ela é no desenho, só que agora ela fica mais civilizada, assim. Eles conseguem conversar um pouco melhor e a relação deles se desenvolve melhor ao longo da trama. No desenho animado, uma coisa que eu senti é que o cara tá lá 21 anos, né, 20 para 21, amaldiçoado, e ainda não aprendeu que não adianta ele espernear e fazer o inferno, porque ele depende da mulher se apaixonar por ele para que ele possa quebrar essa maldição. A maldição também ela é um pouco melhor explicada no longa. No desenho animado, eles falam só sobre a maldição e fala sobre 21 anos e só fala sobre ele, né? Não fala sobre essa extensão e as consequências que os empregados dele iam sofrer caso a última pétala da rosa caísse. Isso é um ponto que eu achei interessante que o filme desenvolveu. Um personagem que tem um papel mais significativo no desenho que no filme é o Chip, né? Ou Zip, que é a xicarazinha criança. No desenho animado, ela foge junto com a Bela e ela ajuda a fazer com que ela e o pai escapem do caminhão lá, hospício, né, que eles estão presos. Enquanto na versão live action é o pai que abre o cadeado com a presilha de cabelo da Bela, que tá usando o vestido amarelo, ao contrário do desenho, que ela tá com a roupinha dela azul mesmo. E algumas coisas foram colocadas em ordens diferentes, o que eu achei interessante. Mas é tudo bem esperado, bem dentro do esperado, tá? Outra coisa que é bacana é que dentro desse elenco tem alguns negros. Isso é muito legal para a representatividade e é super importante. E falando em representatividade, o LuFou é gay, né? Todo mundo tá sabendo. Isso foi gerado uma bafafá em torno da sexualidade do personagem, quando na verdade ela pouco importa na trama. Ele é levemente afeminado e a diferença do LuFou do desenho pro live action é que no desenho ele não se arrepende de ser mal, ele é mal até o fim. E no live action, no final, ele meio que entende ali que o Gaston talvez não seja uma pessoa muito bacana, né? Na verdade, essa construção ela vem acontecendo ao longo da história. Ele vai discordando aos poucos do Gaston até que ele muda de lado no final do filme. O pai da Bela no desenho, ele é mais um inventor maluco. E no filme, ele é uma pegada mais artística, assim. Então ele tem os desenhos, ele tem a caixinha de música que ele tá fazendo, que representa a cena dele pintando, enquanto a mãe tá com
com o bebê, né, que é meio que a história, o background do filme. E a caracterização tá bem interessante, eles souberam retratar esse clima do século XVI na França muito bem. Então tem os perucões, tem a maquiagem, o talco, né? As adaptações ficaram bem interessantes, o figurino tá ótimo, a vilinha super fofa. O que eu não gostei muito foi da Bella no começo, eu achei ela bem chata. Ela chama a galera de provinciana, que diz que está cansada dessa vida provinciana, que ela canta no começo do filme, mas assim, ela só nasceu em Paris, né? Ela viveu a vida inteira lá. E ela leu meia dúzia de livros. Eu acho que ela tá meio chatinha, assim. Depois ela acaba ficando mais legal. Bom, eu não sou muito fã de musicais e esse filme ele tem muitas músicas, tá? Além das músicas do desenho, ele ainda traz algumas outras. E sobre a atuação da Emma Watson como Bella, eu vi umas críticas aqui no YouTube e li em alguns lugares que as pessoas acharam a Emma Watson talvez um pouco perdida no papel. Eu achei ela boa, mas eu acho que ela talvez não seja a escolha acertada pra Bella. Não sei, eu senti que talvez ela não... a Bella fosse maior do que o que a Emma Watson entregou pra gente, sabe? E eu senti isso numa cena muito específica. Quando a fera mostra a biblioteca pra ela e faz uma piada sobre os livros, quando ela pergunta pra ele, né, você já leu todos os livros daquele? Ah, não, porque alguns estão em grego. Ela dá uma risada, mas assim, uma risada... sabe? Um negócio... não deu uma convencida não. Tem algumas outras cenas que eu acho que ela não chegou aí muito na personagem, mas no geral eu acho ela bem boa. Eu gosto muito da Emma Watson, além de ser uma menina super bonita, super talentosa, engajada, enfim. Ela é alguém que acho que no futuro vai ser uma grande atriz. Uma coisa que também me incomodou, além do fato de que é basicamente uma adaptação muito fiel do desenho, no sentido de falas e de gestos e de tudo, o que não precisava ser, né? Porque para isso a gente já tem um desenho. É esse bendito maniqueísmo. O mal é sempre mal, o bem é sempre bem, a não ser o LeFou, né, que estava lá no meio do caminho, o resto é muito assim, né? Mal, bem e tal. O fato também dessa metáfora da beleza interior, tal... enfim, eu tenho algumas restrições com relação a contos de fadas, porque assim, beleza interior, mas o cara é super rico, né? Beleza interior, mas o cara tem uma biblioteca, e apresenta a biblioteca para uma menina que gosta de livros. Ok, ele é uma pessoa agradável, enfim. Isso aí daria um vídeo, assim, acho que daria 1 hora aí só de argumentação com relação a contos de fadas. Uma coisa que eu gostei bastante foi o final do filme. A morte do Gaston é um pouquinho diferente da que acontece no desenho. No desenho ele solta o Gaston pelo pescoço, né? Lá, a mesma coisa que acontece no filme. E aí o Gaston tenta pegar ele e aí ele acaba escorregando e caindo. Na versão live action, uma ponte cede e ele cai e morre, né? A morte é igual, queda e morte. Eu gosto mais da luta deles no desenho animado porque eu acho muito bacana esse negócio da chuva, eu acho bem dramático. A luta no live action, ela acontece meio que só no escuro mesmo, né? Então a fera vai subindo pelo telhado e o final é bem emocionante, assim, pro povo que gosta de chorar, né? Pro povo mais emotivo, com certeza vai dar uma choradinha aí no final. Porque, como eu disse lá no começo, esse filme expande um pouco o universo do desenho. Então no desenho fala só que se a última pétala cair, ele está condenado a ser fera para sempre, mas não menciona nada sobre as outras pessoas, né, os utensílios. Então dá-se a entender que eles vão continuar sendo utensílios, mas continuam vivos, né? No filme não. No filme, cada pétala que vai caindo, eles vão ficando mais objeto, menos humano e mais objeto. Eles vão esquecendo das coisas e vão atrofiando até acabar. E aí no filme, cai a última pétala de rosa, a fera morre por causa das complicações da batalha contra o Gaston e os objetos começam a morrer. Um por um, vai todo mundo morrendo, isso é muito legal. E aí a Bella chora em cima do a fera morre, aquela coisa toda, né, pra meninada chorar. E aí no desenho, quando a lágrima encosta na fera, ela já levanta, ressuscita e enfim, né, já dança lá e acabou. No live action, enquanto ela tá lá abraçada, a bruxa lá do começo, lá de trás, que amaldiçoou a fera por ele ser um puta do escroto, ela faz assim com a mão, aí a flor meio que se recompõe, e a fera levanta, vira, e aí a gente dá de cara com o príncipe. E assim, eu achei esse príncipe meio feio. Eu fui pesquisar até o ator, ele não é horroroso, tá, não sei o que, mas ele não é muito bonito. Pelo menos como príncipe, ele, sabe assim, volta a ser fera, amigo, que acho que não
rolou. Tanto que até acho que tem uma piada, que eu não sei se está relacionada a isso, mas ela diz depois pra ele: que tal você deixar a barba crescer? Uma outra coisa que não tem no live action, que tem no desenho, é que o Lumière e o reloginho, que eu esqueci o nome agora, eles não são muito rivais, né? No desenho eles são extremamente rivais, tanto que eles brigam no final do desenho animado. Discutem lá pra ver quem é que ajudou mais aí a fera a se encontrar. E no filme eles já são mais amigos, eles só se contrariam, mas eles são mais amigos. Inclusive eles parecem até ser meio gays, assim, meio um casal. Eu até supus que poderia ser, mas o Lumière, né, o candelabro, ele tem lá um casinho dele com o espanador, que é uma mulher, então descartei. E uma consideração final sobre a sexualidade do LeFou, eu acho o seguinte: foi muito sutil para tantos estardalhaços que fizeram. Ok, que é o primeiro personagem homossexual assumido, né, a aparecer num filme da Disney, apesar de que a gente acha ali alguns outros que têm uma sexualidade bem duvidosa. O Jafar no Aladdin, o Scar no Rei Leão, eu acho ali que pode rolar um negócio ali, mas não é explícito, né? O LeFou também não é explícito, é muito sutil. E vindo de um filme da Disney é interessante, mas acho que eles ainda têm muito a caminhar nos live actions e nos longas-metragens. Em desenho animado a gente teve aquele caso recente lá, né, do Silas Malafaia, enfim, foi também só um beijinho. A Disney tá devagarzinho educando as pessoas, né, educando as massas, porque em filmes indies, em filmes com uma classificação etária maior, gay já é muito representado e é muito bacana que tenha, porque isso faz parte do que a gente vê, do que a gente vive no dia a dia, né? Então a gente não pode deixar essa representatividade de fora das telas também. Só que essa mudança de lado dele, do mal pro bem, que diferenciou aí do desenho animado, eu achei um pouco desnecessária e eu explico por quê. Eu entendo que personagens homossexuais ainda geram algum burburinho, que eu não entendo por quê, que é só uma orientação sexual, né? Não me dá nada. Mas tem essa coisa de que tem que apresentar e tem que ser bonzinho. É igual apresentar um personagem negro, ele tem que ser bonzinho. O cara pode ser gay, pode ser ruim. O cara pode ser negro, pode ser ruim. Isso acontece também, né? Então acho que ainda tem um passo muito grande para vir por aí nos longas da Disney, enfim, nos longas em geral, que são voltados para o público mais massa mesmo, como esse e tal. Enfim, isso também é uma discussão para um outro vídeo. Resumindo, A Bela e a Fera não é um filme genial, não é um grande filme, ele é um filme muito bonito, muito bem produzido. Se concorrer ao Oscar, vai concorrer pelas categorias técnicas, porque tá muito bacana. Tem algumas atuações que estão interessantes, mas acho que nada assim pra Oscar mesmo. Melhor filme, sem chance. E se você não entrou nesse hype todo de A Bela e a Fera por causa de Emma Watson e tal, eu acho que vale a pena esperar sair isso em DVD, ou reveja o desenho, porque você vai ver a mesma coisa lá nos cinemas, com algumas coisas fora de ordem, enfim, com um ritmo um pouco melhorado. Afinal, já se passaram muitos anos, né? Já se passaram 16... 91? Afinal, já se passaram 26 anos, né, do lançamento do desenho. Então, assim, foi uma história que deu para dar uma requintada aí boa, né, para dar uma retrabalhada. E eu acho que é isso. Eu fui no cinema sem grandes expectativas, porque eu não sabia muito o que esperar. Eu sabia que a Disney não ia fugir da proposta original da Bela e a Fera, porque eles são super tradicionais normalmente, especialmente com essas obras clássicas. Então eu acabei saindo de lá assim, meio ok, sabe? Cumpriu o papel. Não assistiria de novo, porque não é de longe o tipo de filme que eu gosto, mas vai ser aquele DVD que vai ficar lá do ladinho de A Bela e a Fera desenho, sabe? Isso é mais pra família mesmo, enfim. Pode ser interessante pra se ter em casa, pra assistir com o filho pequeno, porque a Fera dá lá uma presença super legal e tal. E a história está mais bem desenvolvida, fica meio que como se fosse uma atualização, assim. Bom, agora acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like. E se você assistir essa crítica antes de ver o filme e decidir assistir, volta aqui depois e comenta pra mim a sua opinião sobre A Bela e a Fera. Se você já assistiu, também me conta e eu quero saber a sua opinião, beleza? Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!